Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Mion, eu sou da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba e hoje eu vou estar ministrando uma aula dentro da modalidade canoa polinésia. A nossa aula hoje é de número 5 e o assunto da nossa aula hoje é sobre um pouco sobre a história, mais um pouco sobre a história da canoa, que a gente vem numa sequência de vídeos aí falando sobre isso, e também apresentar já um pouco sobre a técnica e a diferença das técnicas dentro desse contexto histórico, beleza? Os materiais que a gente vai precisar hoje são um cabo de vassoura, de rodo ou de alguma coisa que você tiver em casa, e um lugar para sentar. Aqui no caso eu estou usando uma caixa, mas pode ser um banco, pode ser um balde, alguma coisa que você consiga sentar numa posição relativamente confortável, com os pés bem apoiados no chão, tá bom? Isso vai ser mais para o final do vídeo, quando a gente vai entrar no assunto da técnica, tá ok? Então vamos dar início à nossa aula hoje. Como eu falei, a gente vai estar continuando os vídeos sobre o contexto histórico da canoa polinésia. E uma coisa que eu queria falar, que eu comentei no vídeo, e eu queria enfatizar hoje, comentei nos vídeos anteriores, é que existe uma grande diferença na técnica do tahitiano para o havaiano, né? Que eu falei na aula passada que o Havaí ele teve uma colonização muito diferente do Tahiti. O Havaí ele foi colonizado pelos Estados Unidos de uma maneira bem agressiva, né? Que fez com que eles fossem proibidos de fazer várias atividades que eram da cultura, que eram coisas cotidianas para ele, como surfar, como andar de canoa, como fazer os rituais que eles costumavam fazer antes da colonização dos Estados Unidos. Com isso, nesse renascimento que a canoa teve nos últimos anos, o povo havaiano ele tende a segurar, vamos assim dizer, a tradição. O que é a tradição? São os costumes antigos que não mudaram, né? Então, dentro desses costumes, o tipo da remada que eles praticam é basicamente o mesmo que era praticado antes dessa colonização dos Estados Unidos. Então, vamos assim dizer, é um pouco defasado com relação ao tahitiano, que durante todo esse período do renascimento do esporte, ele veio acompanhando a evolução técnica, ficou aberto para novas experiências, outros esportes, as conexões que possam haver para que o esporte continue evoluindo. Então, hoje em dia, no Brasil, já alguns dos últimos 2 anos para cá, a grande maioria das pessoas tem utilizado a técnica tahitiana. Se a gente for acompanhar e pesquisar um pouquinho mais sobre a atualidade no esporte, os rankings, os principais campeonatos, a gente vai perceber que 99% dos pódios, dos primeiros lugares principalmente, são de tahitianos, né? Nos campeonatos mundiais, o Tahiti tem uma supremacia absurda sobre os outros países. Isso, né, requer um longo tempo de treino, uma evolução, e realmente a cultura que eles têm da canoa se tornou mais forte com a popularização desse esporte. Então, a técnica que a gente vai apresentar mais à frente é baseada, né, nas últimas modificações que tiveram na técnica aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de conviver por um tempo com um dos tahitianos que vieram aqui para o Brasil, né, o Nefi Terriva, conhecido como Mana. Ele mudou bastante vários clubes com sua técnica mais avançada, vamos assim dizer, e a técnica que a gente vem praticando e que a gente percebeu bastante evolução nos últimos anos com as gerações que
vieram acompanhando o nosso trabalho. Então, só para a gente saber, como eu falei nos vídeos anteriores, por isso que o correto é o nome do nosso esporte ser conhecido como canoa polinésia, não somente como canoa havaiana. É óbvio que os havaianos, eles são excelentes navegadores, excelentes remadores, excelentes surfistas, porque isso está no DNA do povo polinésio. O que eu estou enfatizando aqui é simplesmente a técnica competitiva, comparando o tahitiano e o havaiano. No caso, o tahitiano hoje em dia ainda está em supremacia, vamos assim dizer, nos pódios dos campeonatos mais importantes, tá ok? Então, vamos dar um pouco mais de elucidação ao que a gente vem trabalhando na nossa técnica. Um ponto importantíssimo que eu gosto de falar com as pessoas que vêm conhecer o nosso esporte pela primeira vez, e que a grande maioria das pessoas acha que é o jeito correto, né? Que é remar com os braços. Então, uma das coisas que eu mais falo na primeira vez que a pessoa vem aqui é que ela esqueça os braços para remar. E isso pode até estar confundindo algumas pessoas que estão vendo esse vídeo. Mas com a gente acompanhando o vídeo de hoje, os próximos vídeos que a gente vai estar falando especificamente da técnica, vocês vão ver que faz bastante sentido. E é uma técnica que foi feita através de longos anos, né? Ela foi produzida através de longos anos estudando o movimento. Como eu falei nos vídeos anteriores, o esporte ele foi criado, vamos assim dizer, para grandes navegações, né? Dentro das grandes navegações do povo polinésio. Então, eles não remavam meia horinha, não remavam 5 minutos, eles remavam horas. Então, assim como a maratona, né, para a corrida do pedestrianismo, a canoa ela é feita para as maratonas. Então a técnica ela teve que ser trabalhada visando a economia de movimento, né? Então é isso um pouco do que a gente vai falar hoje. Coisas importantes que eu gosto de falar antes da pessoa praticar a técnica e até mesmo visualizar a técnica. Importante para se ter a remada, palavras do tahitiano que esteve aqui no Brasil. Para remar, a gente precisa de 3 coisas importantes. Cultura, que é o que a gente vem trabalhando nos primeiros vídeos. Técnica, que é o que a gente vai começar a trabalhar nesse vídeo. E força, que é a coisa menos importante e o que a gente vai ganhar ao longo do tempo. Certo? A gente vai trabalhar para isso, vamos passar alguns exercícios para ir melhorando todos esses aspectos. Então a gente começou pela cultura, hoje a gente entra na técnica. E nos próximos vídeos a gente vai começar a falar e enfatizar um pouco mais o ganho de força e etc. Certo? Então vamos lá. O que a gente tem que pensar na técnica? A primeira coisa e mais importante, não só na técnica de canoa, mas no nosso dia a dia ou quando a gente vai praticar algum esporte. A nossa postura. Então a gente ter consciência da nossa postura é uma coisa importantíssima para a gente praticar qualquer atividade ou até mesmo as nossas atividades do dia a dia. Então a primeira coisa que eu quero que a gente pense hoje é na nossa postura. Então a gente vai trabalhar algumas coisas para isso, certo? Então o que seria uma boa postura sentado, pensando na nossa técnica que a gente vai falar mais para frente. Vou virar aqui de lado para ficar um pouco mais visível para vocês. Então o primeiro ponto que eu sempre gosto de falar é que as pessoas não sentem com o cóccix, ou seja, sentar assim, com uma postura ruim. Quando eu for movimentar o meu corpo aqui para remar, eu vou estar sobrecarregando muito mais a minha lombar, por exemplo, e aí eu vou sair falando que canoa havaiana dá dor nas costas. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu vou sentar com os isquios. Os isquios são 2 ossinhos que a gente tem aqui no quadril. Se a gente sentar em cima, a gente consegue perceber. Então eu vou sentar com meus isquios apontando aqui na cadeira, no banco, onde quer que você esteja sentado. E vou procurar um alinhamento da minha coluna. Então eu vou imaginar que minha coluna está sendo puxada. Eu também não posso ficar igual um robô, senão na hora que eu for remar, eu vou estar com o movimento travado. Então eu penso aqui na minha coluna sendo esticada, mas eu estou leve.
tá bom? Então esse é o segundo ponto. Então o primeiro ponto vai ser o meu quadril. Agora por enquanto os pés a gente vai manter os dois apoiados paralelamente no chão. E eu vou pensar aqui na minha cintura escapular, os meus ombros também alinhados. Não posso ficar caído, vou voltar aqui de lado. Então eu vou pensar nos meus ombros alinhados. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos manter assim os ombros alinhados. E a terceira coisa vai ser o movimento de rotação aqui do meu corpo sem eu movimentar a cabeça. Então um erro bastante comum é quando a gente vai rodar o corpo, rodar a cabeça também. Eu quero que vocês façam isso. Movimentem os ombros, eu posso até mexer a minha mão aqui para ajudar, sem movimentar a minha cabeça, beleza? Então o que a gente vai praticar hoje? Vocês vão fazer esse exercício de ficar ajeitando aqui o corpo, o quadril, na hora de sentar. E com a ajuda do bastão, a gente vai fazer o seguinte. Com uma mão eu vou segurar aqui próximo da minha lombar. E com a outra mão eu vou segurar aqui na minha cabeça, certo? O que a gente tem que pensar? Durante a remada eu vou usar bastante o meu tronco, eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. Então na hora que eu for movimentar o meu tronco, eu não posso quebrar esse alinhamento. Deu para entender? Então aqui, ó, quando eu movimentar o meu corpo, eu tenho que sempre manter esse alinhamento, beleza? Com a ajuda do bastão, a gente também pode praticar aquele primeiro exercício que eu falei. Então, para ficar aqui mais fácil de sentir o movimento, eu deixo a minha cabeça de frente e eu vou apontar o bastão o máximo que eu conseguir para frente e troco o lado. Eu tenho que movimentar a parte superior do meu tronco aqui, beleza? Então vamos lá. Pensando nesses primeiros 3 aspectos que eu falei, que foi sentar corretamente com o quadril, alinhar a coluna e pensar aqui no movimento da parte superior do tronco. Conseguiram perceber que por enquanto eu não falei nada de braço, tá? Então porque o braço ele vai ser apenas uma extensão do remo, certo? O que a gente vai trabalhar agora? O posicionamento dos braços. Os braços aqui, como eu falei, ele é um prolongamento do remo. Então o que a gente vai pensar? Num triângulo. Todo mundo consegue enxergar um triângulo aqui dos meus braços? Né? A posição que eu fizer, os meus braços com aqui o cabo de vassoura vai estar formando um triângulo, certo? De lado aqui, ó, para ficar mais fácil. Então acertei meu quadril, alinhei minha coluna. O que eu vou pensar agora? Vou segurar na pontinha aqui, tá bom? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse posicionamento. Vou manter os meus cotovelos estendidos, por enquanto. Ainda vou falar um pouco mais sobre isso. E vou entrar na posição de espera aqui, que é a primeira parte técnica que a gente vai falar. Então eu vou pensar aqui, ó, na minha mão de cima, alinhando com a minha mão de baixo. Deu para ver aqui? Alinhei com a minha mão de baixo, deixei esse cabo de vassoura 90 graus em relação ao chão, e essa vai ser a minha postura inicial técnica. Agora, pensando lá no movimento dos ombros, eu vou só apontar e voltar. Apontar e voltar. Beleza? Então, posição de espera, triângulo, apontei e voltei. Apontei e voltei. Beleza? Então, galera, esse vai ser o nosso exercício de hoje. Quero que vocês pratiquem. E no próximo vídeo a gente vai enfatizar um pouco mais das partes técnicas e fazer mais exercícios para que vocês consigam visualizar e memorizar esses exercícios, tá bom? A Prefeitura de Ubatuba agradece a visualização de vocês. Quem puder, compartilha, comenta, curte. Se não curtiu,
quiser deixar um comentário, uma pergunta, alguma crítica construtiva, fiquem à vontade, tá bom? E não esqueçam, nesse período de pandemia, pessoal, fiquem em casa. Até mais, valeu!